Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. E se nós estamos aqui é porque nós acreditamos que é possível, através desse tipo de espaço, de diálogos, a gente reunir força para cada vez mais ampliar as críticas, o entendimento do que está acontecendo sobre nós. Evidentemente, muita gente fica desanimada, perde até as esperanças. Mas nós estamos aqui justamente para mostrar para essas pessoas que outras civilizações passaram momentos muito complicados na vida. E nós mesmos, Quem nunca passou uma situação assim crítica no plano individual, no plano familiar, no plano empresarial, enfim, só não tem solução para a morte. Então, os povos têm conseguido fazer com que cada vez mais os seus desafios sejam superados. Guerras, cataclismas, terremotos, tsunamis, enfim. A Bíblia, ela previu, ela coloca ali, ela nos mostra que em alguns momentos, segundo estão registrados ali, algumas pragas, algumas situações atingiram povos ao mesmo tempo, Se a gente fosse pegar o Egito, por exemplo, eles tiveram lá as suas pragas, mas eles não tiveram um presidente como o presidente brasileiro. Nós aqui estamos acumulando várias pragas ao mesmo tempo. Uma pandemia cruel e alguém que poderia estar ajudando essa pandemia a ser dissipada está atuando em sentido contrário. Ele é o maior soldado a favor do vírus junto com essa gente toda. E por que eu digo para vocês que vale a pena a gente continuar a lutar? Mesmo que seja no espaço assim da conversa, gente, porque a conversa, quanto mais informações a gente vai tendo, a gente vai ampliando, ela vai chegando em outros lugares, ela vai chegando em outros ambientes, ela vai chamando a atenção das pessoas para aquilo que está acontecendo. E hoje eu estou percebendo que pelo menos alguns meios de comunicação já começam a chamar para si uma responsabilidade de colocar para fora essa figura que funciona como o maior genocida que nós já tivemos na história do nosso país. Se é que a gente já teve um genocida, Esse, pelo menos, aqui é o do nosso presente, o que a gente pode registrar. E antes que eu me esqueça, você que está chegando agora, se inscreva aqui no nosso portal, conheça os nossos vídeos, converse com seus amigos, divulgue os nossos conteúdos aqui e mande seu joinha, e os comentários são muito importantes, não esqueçam de ativar o sininho, Porque se a gente não faz esse protocolo aqui com vocês, o canal também não cresce, então a gente tem que seguir em frente aqui no nosso trabalho, a nossa missão, Gente, e hoje eu estou vendo aqui o editorial da Folha de São Paulo. Gente, o editorial, se nós aqui fomos considerados detratores do governo Bolsonaro, o que eles vão fazer aqui com um jornal que representa aqui uma parte, da elite brasileira? Eu também li editoriais no estado de São Paulo, estado de Minas, Rio Grande do Sul, Pernambuco, enfim, jornais do Brasil inteiro começam a ter os seus articulistas usando expressões que a gente está usando já há algum tempo aqui no nosso portal. Isso vai ter alguma consequência, como eu digo a vocês, porque isso vai formando cada vez mais uma parede, um ambiente de contestação a esse genocídio que está acontecendo no Brasil. Eu vou ler aqui para vocês só algumas partes aqui que eu sublinhei desse editorial, para vocês verem o nível de expressões que eles já estão usando para mostrar o ânimo que a elite econômica, pelo menos lá de São Paulo, está tendo em relação ao Bolsonaro. O editorial diz, vacinação já. Passou de todos os limites a estupidez assassina do presidente Jair Bolsonaro diante da pandemia do coronavírus. Então, eu já usei essas expressões algumas vezes aqui, mas eles estão colocando bem claro na capa, É hora de deixar de lado a irresponsabilidade delinquente de ao menos fingir capacidade e maturidade para liderar a nação de 212 milhões de habitantes no momento dramático de sua trajetória coletiva. Quer dizer, se não é competente, pelo menos finge, Chega de molecagens com a vacina. Mais de 180 mil pessoas morreram de Covid-19 no Brasil pela contagem dos estados, subestimada. Os números, todo mundo sabe que, se forem aferidos em algum momento, a gente vai ter números muito mais dramáticos,
A epidemia voltou a sair do controle, a pressionar os serviços de saúde e a enlutar cada vez mais famílias. Trabalhadores e consumidores doentes ou temerosos de contrair o mal, com razão, se recolhem, o que deprime a atividade econômica. Cego por sua ambição política e com olhos apenas em 2022, Bolsonaro não percebe que o ciclo vicioso da economia prejudica inclusive seus próprios planos eleitorais. O presidente da República, sabotador de primeira hora das medidas sanitárias exigidas e principal responsável por esse conjunto de desgraças, foi além. Sua cruzada irresponsável contra o governador João Dória esbulhou a confiança dos brasileiros na vacina. Nunca tão poucos se dispuseram a tomar o imunizante, segundo o Datafolha. Então, é o negacionismo espalhado nas redes que está, de fato, minando, né, a vontade de muita gente tomar vacina. Se só quem não tomasse vacina, né, fossem os bolsonaristas e eles sofressem as consequências, eu acho que muita gente ia até aplaudir esse tipo de comportamento. Mas vamos lá com outras partes muito contundentes desse editorial. Com a ajuda do fantoche apalermado posto no Ministério da Saúde, fantoche apalermado, né? Bolsonaro produziu curto-circuito numa máquina acostumada a planejar e executar algumas das maiores campanhas de vacinação do planeta. Como se fosse pouco, abarrotou a diretoria da Anvisa com serviçais do obscurantismo e destroçou a credibilidade do órgão técnico. Abandonada pelo governo federal, a população brasileira assiste aflita ao início da imunização em nações cujos líderes se comportam à altura do desafio. Não faltarão meios jurídicos e políticos para obrigar Bolsonaro e seu círculo de patifes a adquirir, produzir e distribuir máxima quantidade de vacinas eficazes no menor lapso temporal. O caminho da coerção, no entanto, é mais acidentado e longo do que o da cooperação entre as autoridades federais, estaduais e municipais. Perder tempo nesse caso é desperdiçar vidas brasileiras, o bem mais precioso da comunidade nacional. Basta de descaso homicida. Quase nada mais importa do que vacinas já, e para todos os cidadãos. Eu poderia pegar aqui vários editoriais, como eu falei para vocês, né? Mas eu peguei aqui só alguns colunistas. Aqui o Jânio de Freitas. Eu vou tentar, gente, colocar o link para vocês, é que às vezes não dá para abrir, né? Se der para pegar algum trecho assim e colocar embaixo para vocês na descrição, eu vou fazer isso aqui, vamos ver se comporta, né? O Jânio de Freitas, em dado momento, ele diz assim, eu não vou ler tudo, vou pegar só um trecho aqui. Quantas vidas serão ainda perdidas no Brasil, né? Na sanha mortífera de Jair Bolsonaro. Mas não é preciso imaginar a indecência da combinação de elites e políticos para ver o que e quem concede liberdade homicida em troca de ganhos. Aquilo que eu tenho falado para vocês o tempo todo, né? Quando está acontecendo essa catástrofe no Brasil, muita gente está fazendo negócio. Isso explica porque Rodrigo Maia não colocou, para a infâmia da sua biografia e para a tragédia do povo brasileiro, nenhum pedido de impeachment do presidente da República. Ele poderia até alegar o seguinte, não tem maioria no Congresso para aprovar. Não importa, ele que fizesse o caso, fizesse a tarefa que ele tem a responsabilidade de realizar e não se omitisse, ou mais, que se colocasse protegendo o presidente da República para que os negócios no nosso país continuassem a ser feitos, né, por essa turma toda que só pensa em dinheiro. São pessoas de uma classe apartada do povo brasileiro, que não está nem aí para os problemas brasileiros, só querem fazer negócio, como eu tenho dito para vocês aqui. Aí, no texto aqui do Jânio de Freitas, ele diz o seguinte: crime, criminosos, organização familiar criminosa, homicidas, desumanidade, são algumas das palavras e expressões aplicadas ao que é feito contra a vida, contra o próprio país, portanto.
A conduta da presidência e de seus auxiliares na saúde, na balbúrdia da vacina, basta para justificar o processo de interdição ou de impeachment sem precisar de anteriores crimes de responsabilidade cometidos por Bolsonaro ou pelo relapso general Eduardo Pazuello. Muita gente, inclusive, está chamando o Pazuello de Pazuerro, né? Bom, e aí ele fala aqui que nem se sabe o número de requerimentos para o processo de impeachment apresentados à Câmara. Sobre eles, Rodrigo Maia, presidente da Casa, lançou uma sentença sucinta. Não há agora exame de impeachment e nem vai haver depois. E aí, você lendo nas entrelinhas aqui dos jornais, você pega aqui a coluna do Lauro Jardim, outro colunista, né, que escreve em alguns lugares, mas principalmente no Globo, ele joga aqui um fato que vai na direção de tudo aquilo que a gente tem denunciado aqui, né? Disse ele o seguinte, aqui no trecho da coluna dele: céu de brigadeiro. A propósito, a partir de fevereiro, Rodrigo Maia deixa a presidência da Câmara e depois de quase 5 anos não terá mais direito a um jato oficial. Vai ter que viajar em voos comerciais. Mas, de acordo com uma maldade que se espalhou entre seus adversários, Maia pode conseguir carona em jatos privados. O Rodrigo não briga com quem tem avião novo, né? Então, o que diz essa nota, insinua e mostra, né, é que esse tipo de gente está ligado a um outro tipo de seres humanos, a um outro tipo de grupos. Eles não se misturam com a sociedade de uma maneira geral. Enquanto isso, enquanto nós temos aqui o registro dessas situações aqui, como eu disse para vocês ontem, isso vai dar cadeia no final. Muita gente acha que eu estou exagerando aqui, mas olha só quem é que já está colocando a presidência da República, esse governo, num outro patamar de indignação, né? Já são os grandes jornais aí que estão se colocando assim de uma forma mais contundente. Daqui a pouco, se as televisões, se os grupos que estão numa mídia aberta começarem a se engajar nesse tipo de entendimento, a gente pode ter turbulências aí muito mais cedo do que a gente estava imaginando no nosso país, né? Enquanto a gente vai tendo aqui no nosso país esse tipo de criatura bizarra que vai fazendo aqui coro ao negacionismo, vou colocar só um trechinho aqui para vocês, né? Vamos pegar aqui, vamos lá. Declarar aqui não é brincadeira, não. Em desobediência civil, eu vou festejar o Réveillon em casa. Eu vou. Quer dizer, vai aglomerar, né? Não tá nem aí para as recomendações, enfim. E enquanto isso acontece, você dá um pulo lá na Alemanha, no primeiro mundo, e quem conhece os alemães sabe que os alemães eles são figuras pouco emotivas, né? Eles não transparecem muito europeu de uma maneira geral, né? Mas Angela Merkel, ela estava pedindo aos cidadãos alemães para que não façam nenhum tipo de aglomeração, sobretudo nesse final de ano. Na Alemanha existem muitas feiras populares, onde eles comem lá as suas comidas típicas, as pessoas se confraternizam muito na Alemanha, então ela pediu para que não se faça isso, que as pessoas evitem de visitar os seus parentes, os seus velhos, porque se isso acontecer pode ser a última vez que eles vão ver essas pessoas, né? E eu vou colocar um trechinho aqui, eu não consegui em tradução em português, mas o trecho que eu selecionei está dizendo mais ou menos isso, né? Ela, assim, indignada, ela não acha aceitável que se morra na Alemanha um número absurdo de 590 pessoas por dia. Olha só, vocês comparem o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na Alemanha. Mas vocês não precisam entender alemão, inglês, nada, basta ver que uma mulher sisuda, uma mulher muito séria, né? Uma mulher muito circunspecta, muito tímida até, como ela tá mostrando assim uma emoção muito grande e está chamando o povo alemão a ter mais responsabilidade em relação à pandemia. Vamos acompanhar aqui, vamos lá. Es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir da. Esse é o trecho que ela falou que ela não acha inaceitável, né? Se perder tantas pessoas assim na Alemanha. Und wenn die Wissenschaft uns geradezu anfleht, vor Weihnachten
bevor man Oma und Opa und Großeltern und ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen, dann sollten wir vielleicht doch nochmal nachdenken, ob wir nicht irgendeinen Weg finden, die Ferien nicht erst am 19. beginnen zu lassen, sondern vielleicht schon am 16. Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese 3 Tage noch irgendeine Lösung zu finden? Und das mag ja sein. Gente, eu vou colocar esse link para vocês aí, é o link da televisão alemã, né? Alemã, Deutsche Welle, enfim. E vocês colocando ali uma ferramenta que tem no YouTube, é possível no seu laptop, no celular é difícil, mas no laptop é possível você colocar uma tradução, né? Então é isso, enquanto nós estamos vendo a corrosão no nosso país, o presidente da República, ele organizando o caminho dele a uma futura carceragem, enquanto muitas pessoas, por conta da irresponsabilidade dele, também estão com o caminho na direção da sepultura, né? No primeiro mundo, eles estão lutando de todas as formas, de uma forma até emocional, de povos que não são tradicionalmente emocionais, contra essa catástrofe que está se abatendo sobre o mundo nesse momento, né? A Bíblia, como eu disse para vocês, né, previu várias tragédias, vários cataclismas, várias pragas, mas o Brasil, nesse momento, conseguiu um combo, né? Nós temos a praga e temos um presidente que é o rei das pragas. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e continuemos na luta. Tchau!